Então, muitos gerentes precisam compreender isso, que foram contratados para ajudar a empresa a bater as suas metas. Todo cargo de comando é um cargo em que se baseia por atingimento de metas e geralmente até mesmo a sua remuneração ela é variável em função do atingimento dessas metas. Então, os gestores, os empreendedores, as pessoas que têm um cargo de comando, elas precisam ter clareza das metas. As metas são de diversas naturezas. Tem a meta financeira, existe metas de produtividade, metas de todos os índices, indicadores que você pode ter no seu negócio, que prova para você que ao atingir esses números, a sua operação comercial está conquistando uma tração boa, né? Então, aonde você colocar sua visão, que tiver um número associado, que tiver um sistema, por isso que os sistemas são muito importantes para nós gestores. A gente não vive mais sem os sistemas. Os sistemas eles vão ali metrificando todas as ações do time e é através dessas métricas que a gente consegue estabelecer as estratégias, os objetivos, montar a equipe, desenhar uma equipe que vai atingir esses números, né? E quanto maior a empresa, mais complexas essas metas vão ficando. Então, essas metas vão crescendo, é da natureza do comércio, né? Essas metas crescem e a sua operação comercial cresce também. Algumas vezes a sua equipe cresce, outras vezes a sua equipe não cresce, mas você faz o investimento em algum equipamento, em algum sistema, em algum tipo de otimização aí da venda para entrega ou terceiriza parte da sua operação, né? Mas se a sua equipe não crescer, com certeza a sua operação fica um pouco mais complexa. Então, metas é um assunto que a gente tem que entender muito bem. A gente tem que ficar craque em compreender a meta. Muitos gestores, donos, empresários, donos da empresa, eles só sabem o número que eles precisam fazer para aquela operação valer a pena. Mas muitos deles não estão dentro da operação comercial, né? Existe o acionista, existe o sócio, existe o empreendimento que é familiar, mas todos os empreendimentos têm um número para ser atingido. E nós, gestores, gerentes, coordenadores, a gente precisa destrinchar isso, traduzir isso para a equipe. E nem todo mundo entende direito esse negócio de metas. A gente precisa entender bem para a gente poder traduzir. Eu gosto muito de traduzir a palavra metas por várias palavras. A palavra objetivo é uma boa tradução. A palavra alvo, alvo a atingir, a gente precisa ter foco nesse alvo, por exemplo, dobrar o número de clientes, por exemplo. Ponto de chegada, olha, é o ponto de chegada, é a próxima estação, o próximo destino que a gente vai chegar, é a nossa meta. Então, sempre é bom você, junto com os colaboradores, traduzir para cada um, né? Essa palavrinha que para mim é mágica, né? Depois eles se acostumam. Na meta do mês é tanto, vamos atingir. Mas você tem que saber elaborar bem as metas. Uma boa meta, ela precisa ter esses 5 componentes aqui, que a gente chama de SMART, né? Estratégia SMART. Ela precisa, o S, a palavra smart, em inglês, significa esperta, meta rápida. Então, ela precisa ser, sobretudo, específica. Tá? Isso vale para todas as metas que você quiser fazer. As empresariais, as profissionais, as pessoais. Ela precisa ser específica. Se você quer comprar uma casa,
Você precisa saber que tamanho que é essa casa, aonde vai ser essa casa, quantos quartos, qual é a cor, como é a frente da casa, tem quintal, não tem quintal, qual é o valor dessa casa. Ela precisa ser, quanto mais específica a meta, melhor para o seu sistema cerebral compreender um caminho para chegar até ela. A gente precisa tirar as metas do plano do sonho, do abstrato. O sonho é muito longe, o sonho é muito vago. Nossa cabeça não consegue nos ajudar. Quando a gente fala, eu tenho um sonho, a nossa mente não consegue ajudar. Passa anos, anos, anos. A gente precisa ser específico no nosso sonho. O meu sonho é ser feliz, certo? O que tem que acontecer na sua vida para você ser feliz? Exatamente. Então, as metas profissionais, as metas dentro da empresa, e eu vou falar especificamente das metas de vendas, porque a maior parte aqui dessa turma que comprou esse curso trabalham com metas de vendas, ela precisa ser muito clara, né? Ela precisa ser vender 100 mil, 200 mil, 50 mil, 10 mil, 300 mil, 1 milhão, ou vender para 250 clientes nesse mês, fazer 250 vendas, fazer 250 lançamentos, por exemplo, tá? Mas geralmente ela é em torno de cifras. Geralmente ela é em torno de vender X mil, tá bom? Então ela precisa ser bem específica, muito específica mesmo. Ela precisa ser mensurável. Mensurar eu consigo medir onde é a metade dessa meta. Primeira pergunta que eu preciso me fazer, onde que é a metade dessa meta? Se a meta é de 300 mil, então a metade dela é 150 mil. Então, um quarto dessa meta, se eu tenho um mês para bater, um quarto dessa meta, né, é 75 mil. Então, eu vou dividir isso pela minha equipe. Então, por isso que a meta tem que ser mensurável. Ela precisa ser, a gente precisa medir para poder até ajudar o funcionário a trabalhar a meta, porque nós, gerentes, que ajudamos o funcionário a bater a meta. Nem sempre ele bate sozinho, só os profissionais sêniores, né? Tem o júnior, o pleno e o sênior. Os sêniores vão sozinhos no time, eles pegam a responsabilidade, eles sabem a meta, tem autogestão, e vão, mas nem todo mundo na equipe é sênior. A gente tem os plenos, que estão ali bem formados e precisam de direcionamento, e a gente tem os júniors, que são os novatos, que acabaram de chegar na empresa. Às vezes é um profissional já experiente, mas nessa empresa ele acabou de chegar. Então, nessa empresa, para mim, ele é júnior, né? Ele ganha um salário, mais alguma comissão, ou nem ganha comissão ainda, então, para mim, ele é júnior. Está numa fase aí ainda de aprendizado. E ajudar ele a compreender o sistema de metas da empresa e ajudar ele a encontrar uma estratégia e um conjunto de ações para atingir. Por isso que é da sua responsabilidade formar bem o seu time. E por isso é que é maravilhoso quando você pode contratar e demitir. Eu não sei por que eu encontro gerentes que não gostam de demitir. Não sei por quê. Porque se você não pode demitir, você não tem nenhum. O seu poder é muito fraco dentro do seu time. Se você não pode desenhar a sua equipe. E às vezes ele foi escolhido por outra pessoa, essa outra pessoa não está aqui. Às vezes a maior dificuldade no sistema público, né? A liderança no sistema público é difícil por causa disso, porque as pessoas não têm medo de serem demitidas, não se esforçam para fazer um bom trabalho. Muitas vezes quem colocou lá dentro está muito longe, não está ali no dia a dia da operação comercial, não tem como melhorar essa pessoa. A gente melhora o time contratando bem, fazendo um trabalho de retenção na equipe, porque eu tenho que reter as pessoas boas que eu contratei, que eu treinei, e se elas pararem de funcionar, ou essa meta não fizer mais sentido para elas, ou por qualquer outro motivo também, cai na zona de conforto, ou
deixa de ser eficiente, deixa de ser colaborativo no time, deixa de ser comprometido com a meta, eu vou precisar demitir, vou precisar desligar essa pessoa, porque ela vai ficar atrapalhando o time, ela vai ficar atrapalhando as pessoas que querem chegar na meta, né? É o pessimista, é o vitimista, é o que não colabora, o que não move uma palha, é aquele que não é pago para resolver problemas, é aquele que não é pago para fazer stories, é aquele que não é pago para limpar o banheiro. É difícil carregar essas pessoas no time quando todo mundo está né? Arregaçado, com as mangas arregaçadas e pronto para vencer. Né? E você faz o que você precisa fazer, conversa com essa pessoa, resgata ela para o trabalho, motiva no que for necessário motivar, ensina, dá o seu melhor como líder, faz o seu melhor como líder, mas vê que não vai para frente, não tem por que você manter ela no time, senão ela vai comprometer a meta. Aqui dentro do nosso conceito de mensurável, ela precisa colaborar com a parte dela, tá? Então, tem uma meta de 300 mil, cada um tem que vender 100 mil. Então, se ela não colabora com a parte dela, você não vai chegar na meta, certo? E se você não chegar na meta, você não chega na meta. Você não desenvolve boa liderança. Sua liderança é deficiente. Você pode ser uma boa pessoa, com bons propósitos, tudo mais. Boa comunicação, honesta, nossa senhora, muito honesta, muito certa, mas se você não ajuda você não consegue ajudar o time a chegar na meta, e como é que fica? Como é que a empresa paga as contas dela? Porque na meta não tem só o lucro da empresa. A única maneira da empresa. Eu quero que vocês levem uma coisa dentro do coração de vocês, tá? Eu quero falar o coração de vocês. Uma empresa só pode colaborar na sociedade, ela só pode ajudar alguém se ela atingir as metas. Se ela atingir as metas, ela está pagando todo mundo, ela está recolhendo os impostos, ela está recolhendo FGTS, ela está pagando todos os serviços, ela está cobrindo o valor da depreciação dos equipamentos que vão ficando mais velhos a cada momento, né? E ela está ali fazendo marketing, com recurso para investir no futuro da empresa, com recurso para melhorar a vida desses colaboradores, com recurso para melhorar a vida desses clientes, atendendo cada vez melhor e gerando lucros para os gestores. Quem tiver com o microfonezinho aí na frente, dá uma desligadinha que vaza o barulhinho para cá. Daí depois, se vocês falarem, a gente liga. Tá entendendo? Porque tem muita gente que pensa que não vai demitir porque tá querendo ajudar essa pessoa. Mas o CNPJ só ajuda a outra pessoa se ele estiver faturando, vendendo. O CNPJ não ajuda ninguém se ele estiver fechando no vermelho, o CNPJ. Porque ele vai ficar devendo, ele vai ficar devendo a Receita Federal, ele vai ficar devendo talvez o colaborador, ele vai ficar devendo o fornecedor. Como é que ele vai ajudar uma pessoa mantendo uma pessoa ineficiente no time? E como é que você vai ajudar uma pessoa se você mantém ela ineficiente no time? Você ajuda se você desenvolver esse profissional e ele realmente fazer a parte dele. Essa é a sua forma de trabalhar, de contribuir, de colaborar com ele, porque muitas vezes, como já aconteceu comigo, o que eu já ensinei de gente a falar, fora as competências mesmo, né, básicas, então, até a falar, até a ter disciplina, até a pensar em si em primeiro momento, menos festas, você é jovem, se enxergue daqui a 5 anos, como vai ser sua vida se você tiver pegando o pouco que você tem colocando em festas. Então, quer dizer, são coisas que às vezes nem a família da pessoa fez por ela. E a gente faz como líder, a gente faz o que é possível. A gente ajuda, né? A gente motiva, a gente acredita. Mas se vê que a pessoa do lado de lá não colabora, não tem o que fazer, tem que demitir
e contratar alguém que possa colaborar aqui no atingimento das metas, tá bom? Isso facilita, isso simplifica. Simplifica. Ah, estou com um funcionário aqui que tem 6 meses que não bate meta. Você já deveria ter desligado esse funcionário e ter substituído por um funcionário eficiente. Você é responsável pelo desenho do seu time, é você que está no dia a dia. Tá? A menos que você faça uma gestão junto com o outro gestor, né? Muitas vezes o proprietário, e você alinha com ele essas decisões. Mas ele, se ele não está no dia a dia, ele não consegue ver as falhas dos colaboradores, que você, por estar no dia a dia, consegue ver. Então, ou você demite ou você encaminha para demissão, tá bom? E a meta também precisa ser alcançável. Não coloque metas muito difíceis, muito distantes. Você, como gerente, sabe que tem que fazer uma leitura do seu cenário comercial, uma leitura da posição da sua empresa no que a gente chama market share, participação de mercado. Qual que é a participação de mercado da sua empresa aí na região onde ela atua? Para quantas pessoas, na verdade, vocês podem considerar como mercado consumidor? Porque aqui na cidade onde eu moro, muitas vezes os funcionários não conseguem saber como que eu vou vender isso, porque eles olham só para a cidadezinha com 55 mil habitantes. Só que essa cidadezinha aqui, ela atrai público consumidor, clientes, de uma região com 300 mil habitantes. Então, você, como gerente, faça essa leitura de cenário para explicar como vamos atingir as metas. Por que que essa meta é alcançável? Porque ano passado, nesse mesmo período, vendeu X. Então, essa meta ela é alcançável. O produto está mais caro hoje. É óbvio que a gente não vai vender a mesma coisa, o produto aumentou, né? Então, a gente vai vender aqui 10% a mais, 20% a mais, ainda para equiparar o ano passado. Porque, tá certo? Então, assim, e porque você tem que traduzir essa situação aí, enquanto isso não ficar redondo, funcionário aceitar a meta dentro do coração dele, ele não se envolve, ele não se engaja. A meta é os 20% a mais que eu posso fazer hoje. Vocês aqui à noite, por exemplo, vocês estão fazendo 20% a mais, porque vocês poderiam estar descansando, dormindo, já com a família de vocês, mas vocês estão aqui se aprimorando, se capacitando, evoluindo. Então, qualquer pessoa pode, se você pode, qualquer pessoa pode rodar um pouco do quilômetro extra. E muitas vezes, para alcançar uma meta, a gente precisa fazer, existe um tipo de esforço. As metas têm que ser alcançáveis. Se você é gerente e o seu gestor, que está fora da loja, vem com uma meta que você julga ser inalcançável, cabe a você alinhar isso com ele. Alinhar isso com ele. Olha, eu vou ser sincero com você, eu ainda estou com a equipe aqui, metade do time em treinamento. Se você puder, vamos deixar aqui nesse ponto, e até a gente ganhar um arrojo, uma competência maior aqui para o mês seguinte, a gente aumenta um pouco mais, né? Ou esse mês aqui também é um mês de dezembro, então existe uma expectativa de venda, embora exista também uma retração aí do poder de compra do trabalhador, mas enfim, você vai alinhando ali, buscando um número que seja alcançável, principalmente para você, né, que vai estar na linha de frente, tá bom? Junto com a equipe, principalmente se você não comprar essa meta, pode ter certeza que vai ser mais difícil para os funcionários. Você precisa comprar essa meta, entender essa meta, ajustar essa meta, tá bom? Se você não comprar, vai ser muito mais difícil o seu inconsciente colaborar com você. Meta mexe muito com o nosso inconsciente.
Porque a gente, qual que é a razão disso, né? Tá tudo funcionando, tá tudo indo bem, para que meta? Para que meta? Tá tudo funcionando, para que meta? Seria muito melhor a vida de muitos sem meta. Mas o comércio vive e avança por causa das metas, né? Então a gente precisa que ela seja alcançável e relevante também. Poxa, através dessa meta, quais estratégias você já vai estar pensando? É através de uma meta relevante, importante, que mobiliza toda a sua capacidade técnica, sua capacidade emocional, sua inteligência socioemocional, interpessoal, que você, faz você pensar como eu vou atingir essa meta, porque essa meta é relevante para mim. Aí você vai se debruçar sobre estratégia. Não é só fé, não. É só fé. Fé em Deus, pé na tábua e vamos que vamos. Não é só isso, não, gente. Tá bom? É através da relevância aqui, de você entender o número, dela ser alcançável. Poxa, essa meta é alcançável. Meu sistema está dizendo que a gente pode atingir essa meta. Eu tenho produtos suficientes para atingir essa meta. Estou com vendedores para atingir essa meta. Então, ela é relevante, ela vai ser relevante e importante, que é você vai traçar estratégias para atingir a meta. E o tempo? O tempo é extremamente importante. Hoje eu dei treinamento para uma equipe e eu disse: olha só, eu sei que você atingiria esse número em qualquer momento, porque você é muito capacitado. Eu falando com os funcionários, com os vendedores, se você é muito capaz. A questão é que nós temos 20 dias operacionais, menos de 20 dias operacionais, né? Tirando os domingos aí, uns 3 domingos aí até o Natal. Então, sobra aí menos uns 15 dias operacionais. Então, o tempo é muito importante. É muito importante. E o tempo define quais estratégias você vai usar. E quais estratégias você não vai usar, porque não adianta usar certas estratégias que vai levar muito tempo. Aí a gente vem aqui. Então, esses 5 pontos que se refere ao acrônimo aqui, SMART, que é em inglês, específica em inglês começa com S, specific, que é o S do SMART. O M é o mensurable, que é mensurável. O A de alcançável, R de relevante e o T de time, de tempo. Tá bom? Porque são essas iniciais que estão em inglês. E todas essas ferramentas que eu disponibilizo na mentoria, lá na plataforma, tem a ver com esses conceitos dessa mentoria. Depois você vai fazer os formulários e você provavelmente não vai ter dificuldade, porque o what é o que é, o what é o que é. Lá depois do que nós vamos ver numa outra mentoria, o 5W2H. É uma ferramenta de metas e também obedece essa matriz, tá bom? Estratégia. Qual estratégia eu vou usar para bater a minha meta em 15 dias operacionais? Estratégia com a minha equipe de vendas, estratégias internas, estratégias externas, estratégias internas, estratégias com a minha equipe. Eu vou treinar, eu vou fazer um café da manhã, quem tá bom, quem não tá bom, com quem que eu posso contar, com quem que eu não posso contar aqui dentro, qual vai ser a minha parte, né? Qual vai ser a minha parte como líder, como gerente? Porque tem a minha parte nessa estratégia. Deixar a loja linda e deslumbrante nesse mês não é tarefa dos vendedores, é tarefa do gerente. Acionar os canais todos de contatos, de comunicação de rede social, se perguntar se vai precisar fazer anúncio na rádio, distribuir panfleto, acionar carro de som, montar uma rede de parceiros de networking, participar de eventos. Então, essas estratégias que se referem ao externo e ao interno,
elas são da sua competência, estão dentro do seu guarda-chuva. Olhar para a precificação, olhar para os preços, os planos de pagamento, verificar se tem alguma oferta ou não tem oferta, é uma estratégia sem ofertas. Tem loja que não tem oferta, não tem promoção esse mês. Agora, se tem, então posicionamento, que posicionamento você vai fazer? Como que o meu cliente ou o meu seguidor lá da rede social, como que ele está enxergando a loja? Como que ele está sendo recebido? Estratégias de atendimento, de abordagem, estratégias de encantamento ao cliente. Tudo isso não dá para deixar na mão dos vendedores. Não dá. Não dá. Certo? Eles não estão pensando isso. Você, como gerente, que está... Sabe um time jogando? Sabe um time de futebol jogando? Você é o técnico. Você sabe toda a estratégia, você monta toda a estratégia, você estudou o concorrente, o adversário, você sabe quem é bom, quem é ruim, quem vai ser o atacante, quem vai ser defesa, quem vai cobrar lateral, quem chuta bem com a direita, quem chuta bem com a esquerda. E você precisa estar fora, olhar de fora. Se você sair da sua posição de técnico e começar a cobrir o atacante, chutar para o gol, quem que vai ficar lá na sua posição de técnico? Então, o dia que você perder seu emprego, você vai lembrar disso que eu falei, né? Você tem que ver, olha, o cara ali está mancando no meio do time. Você não está vendo que está mancando? Não, você não está vendo. Por quê? Por que você não está vendo? Porque você está lá cobrando gol. Está lá na posição do vendedor cobrando gol. Como é que você vai ver o outro colega que já está caído lá no meio do campo? Então, a gente precisa ter posicionamento, tá? Ter o posicionamento de saber como é que traciona essa operação comercial, como é que ela melhora, como é que ela ganha um ritmo muito bom aqui nessa semana, tá? Nessa semana aqui, como é que ela ganha um ritmo muito bom amanhã, chegando na empresa. Quais são os pontos que você não estava enxergando que agora você começou a enxergar melhor? Porque tem pontos que não vai cair do céu a solução. É você que tem que providenciar uma solução para otimizar essa parte. Uma carteira de clientes que está lá parada, clientes que já compraram, que fez meses que não aparece na loja, está lá parada, ninguém está vendo aquilo. Você, como gerente, tem que ver. Tem que se colocar um telemarketing ativo urgente em cima dessa carteira, por exemplo, para você levantar a sua meta em menos de 15 dias operacionais. Então, se você se transforma num gerente operacional, você não consegue fazer estratégia. Ok? Não tem como. Você se transforma num gerente operacional, resolve problema, vende, liga para o cliente, entrega, paga incêndio, vai postar na rede social, vai pagar a conta, vai para a fila do banco, resolve os problemas. Não tem como você pensar em estratégia. Estratégia é isso aqui que a gente está pensando agora, faz parte do planejamento. Antecede o planejamento. Daqui você traça uma boa estratégia, vai para o planejamento, anota tudo e cai aqui nas ações. Cai aqui nas ações, tá? Então, estratégia, deixa eu colocar aqui, tem a ver com planejamento, ok? E aí você vem para as ações. Aí você vem para as ações, tá? Vou tratar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer treinamentos? Como serão esses treinamentos? Serão presenciais? Serão online? Ou não? Não vou fazer treinamento. Eu vou motivar, eu vou levar material para minha equipe, né? Supondo, não vou fazer treinamento. Não tem como treinar o time em dezembro. Supondo, eu vou procurar material motivacional aqui para o meu time e vou ver quem está fraco, vou conversar com ele, vou alinhar, vou
vou pedir para ele seguir Janaína Pinheiro lá no YouTube, correr atrás aí de se capacitar rapidamente, porque eu não tenho como aqui hoje, nesse mês, estar treinando. Vou conversar com a pessoa, né? Geralmente, isso acontece. Na mesma loja que um vendedor vende 50 mil, tem um outro que vende 20. E ele está lá, você não vai demitir agora também. Já era para ter demitido, né? Já era para ter trocado. Não trocou, agora vai ter que empurrar ele, vai ter que arrastar ele e ver se ele melhora aí no processo. Afinal de contas, o avião está lá em cima, tá? Então, você vai traçar estratégias. Quais as outras ações interessantes também em relação a engajar o time, né? Como é que você vai engajar o time? Você vai fazer algum sorteio interno? Você vai dar algum tipo de concurso entre eles? Você vai fazer um cafezinho da manhã mais caprichado, tá? Você vai traçar aí, ter uma ideia para engajar o time. Você precisa olhar o fluxo de clientes, né? Como que você vai otimizar o fluxo de clientes na sua loja? Como? Quais são os canais? Quais são os canais da divulgação e propaganda? Já tem uma empresa? Está dando certo? Muitas lojas têm uma empresa e não está dando certo. Por que que não está dando certo, hein? Por que que não está dando certo? Porque às vezes o gestor não está vendo, está fora da empresa, não está vendo o dia a dia. Você está ali dentro, não quer falar nada, né? O serviço já está terceirizado, você não quer dar esse feedback, você tem que dar o feedback para o seu gestor. Olha, o trabalho está bonito, mas eu não estou vendo um resultado prático de clientes no direct, de clientes ligando na loja, de clientes chegando aqui, onde eu pergunto, onde você conheceu a loja? E não vem nada desse canal, tá bom? Então, você precisa mudar isso, porque você é prejudicado quando esse serviço não está funcionando. Outra coisa, ligações e contatos, né? Que foi o que eu falei faz parte aí de ativar uma carteira de clientes. Ligações e contatos. Como organizar isso? Como é que isso está organizado na sua loja? Temos aqui a gerente que está com a loja nova. Então, é para anotar um por um que chega lá. É para salvar o contato de um por um, que está montando a carteira de clientes. Né? Mas também você que já está com a loja há 5 anos, há 20 anos, hoje eu estava fazendo isso numa loja que tem 20 anos. A gente estava anotando, estamos anotando lead por lead que chega no Instagram, né? E que a gente faz aquele relacionamento, gera aquele relacionamento e leva para o WhatsApp. Estão todos já sendo anotados. Futuramente a gente vai ver, muitos vão se tornar clientes, vão entrar no sistema da loja e outros não vão se tornar clientes, vão ficar pelo menos numa lista de transmissão, tá certo? Então, a gestão, sabe como é o nome disso? Gestão da base de clientes. Alguns chamam base de dados também, por causa da internet agora, tem muito sistema buscando leads, né? Mas é a gestão da sua base. Como é que estão essas abordagens? O que é que pode melhorar? Além dessas abordagens, quais são as técnicas que vocês estão declaradamente utilizando nesse mês, né? Existe aquela técnica do sorteio, existe aquela técnica do sorteio para cadastrar um lead, tem aquela técnica também do sorteio para quem comprar, tem também a técnica do upsell, comprando R$ 300 na loja, você ganha X% de desconto em outro produto, tá? Ou ganha um brinde, ou pode parcelar em mais vezes. Então, quais são as técnicas que você, gerente, está definindo para o seu time de vendas utilizar? Que se você não direcionar, eles ficam perdidos. E eles perdem clientes sem o direcionamento.
Porque quando tem o direcionamento, olha, o cliente que atinge R$ 300 nesse mês aqui da loja, você pode parcelar em mais 2 parcelas, ou você pode aqui dar um voucher para ele para uma segunda compra, tá bom? Ou vamos, todas as pessoas que comprarem acima de X vão participar do sorteio de uma televisão, algo melhor assim. Enfim, você tem que ter essas ideias aqui para montar uma boa lista de ações. Ações que vão fazer você engajar o seu time para atingir as metas, tá? E divide a cada um o que é que cada um precisa vender no mês, para dividir por semana. Qual o valor da semana? Tem que vender 100 mil no mês, então eu tenho que vender 50 mil na quinzena, 25 mil por semana. Porque aí ele tem 5 mil por dia para fazer, 5 mil por dia, tá bom? E os que trabalham sábado, obviamente, ainda vai cair um pouquinho. Mas esse é o número que a pessoa tem que botar na cabeça, já que o sábado é só meio período, se eu sou vendedora aqui, eu tenho que botar na minha cabeça que o meu número de vendas diário é 5 mil. Vou trabalhar para isso. Minha mente precisa me ajudar para que eu trabalhe para fazer isso. 5 mil por dia. Ah, o que eu vou pensar? Que eu vou pensar logo em vender os produtos. Ah, aí eu consigo pensar em vender os produtos mais caros. Porque aí eu vou pensar numa estratégia para atingir esse cliente. Ok? Então, aí você vai ajudando. Então, aqui entra também esse direcionamento que você, gerente, precisa dar para o seu time. Esse é o seu trabalho. É direcionar, é liderar, é organizar, é fazer o alinhamento individual com cada vendedor. E também, às vezes, fazer o alinhamento em grupo. Mas principalmente o individual, se a equipe estiver desnivelada. Tá bom? E o vendedor que é ruim, que não bate metas, que não gosta de oferecer, que tem vergonha de informar, de insistir. Tem uns que são tão reservados, quer deixar o cliente tão à vontade, que o cliente vai pensar na casa dele, né? Então, esse aí perde vendas direto. É o famoso tirador de pedidos. Porque se o cliente não está conseguindo decidir ali, com ele dando todo o apoio, todo o suporte, como é que ele vai pensar melhor na casa dele? É óbvio que as pessoas precisam de um tempo. Às vezes precisa, tem até um segundo decisor no processo. Óbvio, né? Você vai estar vendendo uma aliança, tem um segundo decisor. Você vai estar vendendo móvel planejado, é lógico, tem um segundo decisor. Então, traga o segundo decisor para cá, ou fale com ele direitinho, mas explique dessa forma. Mas até isso, você direciona o seu cliente também. O vendedor também precisa saber fazer esse direcionamento com o cliente. Então, faz o seguinte, explica para sua esposa que não viu o produto, que ele é assim, 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 e eu quero saber que dia que vocês podem vir aqui, vocês dois juntos, tá bom? Então, esse direcionamento que você pode dar para o vendedor, senão ele vai perder vendas, tá? E a meta vai ficar mais difícil. Os que mais aqui nós temos as externos, né? Todas as estratégias externas, parcerias, serviços terceirizados, vou botar parcerias, hoje muito comum, né? Com essa questão dos influencers, serviços terceirizados que podem ser importantes. Talvez, se você fizesse um anúncio na rádio, um bom anúncio na rádio, durante uma semana, muita gente iria ficar sabendo dos seus planos, do seu produto, e isso com certeza iria melhorar suas vendas. Aí você tem que fazer orçamentos desse plano. Você tem que fazer os orçamentos, tá? Faça esses orçamentos. Sabe por que você tem que fazer? Porque de que adianta o gestor ir lá e contratar propaganda se dentro da loja o time não está treinado para receber esse fluxo de clientes? Quem vende não é o rádio, quem vende não é a influencer, quem vende não é o anúncio no Instagram. Quem vende é o vendedor. É o vendedor treinado,
vendedor motivado, vendedor comprometido, engajado com a meta. É ele que vende, tá? Então, tudo que se refere. Outra coisa importante também é verifique em relação. Obviamente, a gente está entendendo aqui que você tem produto e serviço para vender, né? O suficiente para bater suas metas. São 8h20. Quem quer falar alguma coisa? Entendi.